Eu não sei, eu pensei assim, como começar a conversa contigo, e não sei se você tinha alguma coisa planejada, assim, mas, enfim, vou começar aqui, vou lançar o que estava na minha cabeça. Manda. Que eu queria te falar por que eu escrevi aquele artigo, cara. Não sei se você quer comentar, Bom, o na que eu... época que deu a polêmica com eu ser chamado de nazista pelo mundo inteiro, Exato. você defendeu a minha ideia, ou quer dizer, não é nem a minha ideia, a ideia Sim. da Constituição Americana, uma ideia muito antiga, inclusive, e você é um cara com bastante propriedade para defendê-la, né? Então, conta um pouco do seu... Então, e cara, assim, foi uma coisa... foram várias questões aí, inclusive, assim, algumas pessoais, algumas relativas ao tema da liberdade de expressão propriamente, mas, assim, eu tenho estudado esse tema já há algum tempo, alguns anos. Inclusive, estou lançando esse livro aqui, já te entrego aí. Beleza, da hora. E, ao mesmo tempo, quando aconteceu aquele episódio, eu acho que ficou muito claro para todo mundo, mas para a maior parte das pessoas, que fosse ler aquela situação de boa fé, entender o que você estava querendo dizer de fato. Assim, acho que foi muito, muito claro, né? Que era uma defesa da ampla liberdade de expressão no estilo da primeira emenda americana. Isso aí, cara, uma coisa meio óbvia. E, ao mesmo tempo, eu vi muita gente apelando para certos argumentos de autoridade. Entrevistei uma pessoa aqui da comunidade judaica. Chamei o cara que é judeu. E eu me senti um pouco incomodado com isso, porque eu sou judeu também, sou neto de sobrevivente do Holocausto, né? Tanto meu avô quanto minha avó, né? Por parte de mãe, os dois ficaram presos em campos de concentração, cara, sofreram pra caramba, viram parentes se assassinar, assim, todo aquele terror que a gente conhece do Holocausto. Mas a minha visão sobre liberdade de expressão é completamente diferente da deles. E eu vi, inclusive, assim, tipo, cortes no YouTube, tipo, judeu critica monarca e tal, e ainda por cima mistura com uma coisa de lugar de fala que eu não gosto também. Então, assim, misturou uma série de coisas que eu falei assim, cara, isso aqui tá totalmente assim, não é a posição que eu entendo, tendo estudado e né, já tinha terminado o texto principal. Inclusive, eu nem consegui botar esse fato no livro. Esse seu cancelamento seria um bom tema para tratar no livro. Crer. Mas não consegui porque o livro já estava pronto. Pode crer. A primeira versão, né, já estava pronta. Então, assim, pelo tema, segundo, pela minha própria origem e perspectiva, e terceiro, por essa questão de limitação do debate com base nesse conceito de lugar de fala, que para mim é um conceito, assim, evidentemente que algumas circunstâncias pessoais te dão uma perspectiva diferente sobre a vida, mas isso não quer dizer que você tem que pensar de uma forma, entendeu? E aquilo ali estava apagando, inclusive, a diversidade de ideias dentro da própria comunidade judaica. O Glenn fala muito sobre isso também. Inclusive, na história da primeira emenda americana, você tem muitos judeus importantes ao longo dessa história, né? O primeiro voto... Cara, se eu estiver pulando muito... Tô interessado. Tá. O primeiro voto, inclusive, né, que o pessoal sempre cita, do Oliver Wendell Holmes, que ele fala da questão do fogo e tal, né? Que aí depois ele tem um famoso caso do Abrams, em que ele faz o voto dissidente da Suprema Corte americana. A questão do fogo é de gritar fogo no teatro ou no cinema. Isso. Porque são 3 casos que foram julgados mais ou menos no mesmo ano, em 1919. E 2, ele concorda com a Suprema Corte, mas no terceiro ele muda de opinião, o Holmes. E isso é considerado como um grande marco, né? Na verdade, o Holmes estava concordando com o Brandeis, que votou junto com ele, foi 7-2, a primeira dissidência assim, a favor dessa ampla liberdade de expressão. E o Brandeis foi o primeiro juiz da Suprema Corte Americana judeu. Uhum. Então, você começa a olhar essa história, você tem vários judeus, parte dessa tradição de ampla liberdade de expressão, inclusive para o seu pior inimigo. Né? Não à toa, assim, o livro do Ari Anayer, que também é um cara que fugiu da Alemanha na época do nazismo e tal, também é judeu, ele escreveu um livro chamado Defendendo o Meu Inimigo, que ele explica por que é importante você defender, inclusive, a liberdade de expressão dos seus piores inimigos. A gente pode falar sobre isso mais para frente. Então, por tudo isso, o cara falou assim, cara, eu me senti um pouco até em dívida com você, sem nem te conhecer. Assim, eu falei assim, cara, não, eu queria que você soubesse que existem outras posições. Pode crer. Entendeu? Dentro da comunidade pelo menos dentro, assim, que existem outras posições. Fora você já sabe. Sim. Você já conhece mais ou menos assim... Tem um país enorme chamado Estados Unidos. Exatamente. Então isso aí você não... Tô muito longe do microfone? Não, tá bom. Pode puxar um pouquinho, tá. Então, essa parte aí, acho que você já sabia. Assim, eu tinha... Claro, que foi publicado na Folha, o artigo, então mais gente teve acesso a essa visão, claro.
Mas, ao mesmo tempo, eu achei importante que você tivesse isso. Então, eu pensei, cara, eu quero escrever esse artigo, quero mandar para o Monark. Aí foi aí que eu te mandei também, eu acho. Cacei seu contato, contato do contato do contato, e aí foi aí que começou. Assim, então, eu fiquei um pouco... cara, não sei, fiquei me sentindo um pouco em dívida. Assim, né, claro, metaforicamente, mas um pouco em dívida em fazer outras pessoas entenderem que, assim, o assunto é muito mais complexo. Sim, sim. Não era só um bêbado maluco, chapado, que tava falando merda porque não sabe o que fala. Eu tinha um certo ponto ali, talvez. Claro. Não, sim. E assim, mesmo que, cara, assim, eu já vi, assim, outras pessoas falando, tipo, mas há formas e formas de defender. Claro, sempre há formas e formas de defender, mas também, assim, há formas e formas de entender, né? Sim. Então, assim, se você tá vendo que às vezes a pessoa poderia ter defendido melhor, você também tem a obrigação de entender de boa fé. Você também tem a obrigação de dar talvez você também poderia ter entendido melhor as coisas. Exato, pô, tudo bem, cara. Talvez haja outras formas de expressar a mesma ideia, mas também, cara, assim, todo mundo erra, entendeu? Sim, todo mundo, às vezes... Não, eu concordo pra caralho, que do jeito que eu expressei, foi o pior jeito se eu quisesse passar o que era a ideia de verdade, né? Dava margem a interpretações que eu tava defendendo. Cara, então, mas aí olha, eu te pouparia até nisso, entendeu? Eu não acho que, assim, ficou muito claro a sua posição ali, entendeu? Não é uma coisa que ficou ambígua, assim, putz, será que foi, será que não foi? Será que, de repente, ele é um criptonazista, como se chama, né? O cara que é um nazista. Tem essa agora? O cara que é nazista escondido, não fala. Entendi. Será que... Cara, tá bom, não era o caso, entendeu? Sim, não é o caso, eu teria que ter escondido muito bem nos longos dos anos aí que eu sempre fiz coisa na internet. E esse negócio, cara, do lugar de fala, de tudo isso, inclusive, assim, no final do primeiro capítulo, eu cito um debate seu com o Tabet. Ah, sim. Lembra? Lembro. E aí tem uma hora que isso tá aqui no livro, depois você... que da hora. Você lê aí e me diz se eu retratei bem, mas tem um debate que você fala assim, você está falando lá sobre a questão de discurso de ódio e tal, e aí você fala alguma coisa assim, eu acho que, cara, isso não deveria ser limitado, uma coisa meio, né, essa inspiração da legislação americana e tal. E aí o Tabet fala uma coisa assim, no livro eu narro, eu transcrevi certinho as palavras. Pode crer. Mas ele falou alguma coisa assim, tipo, sabe por que você é a favor de liberar isso? Porque você não é uma minoria, porque você não é negro, você não sei... E, cara... Aí eu cito bastante no livro, você tem um monte de casos de advogados judeus, negros, enfim, de várias minorias que defenderam nazistas, supremacistas brancos. Cara, você tem vários casos. Então, assim, a ideia de que... o próprio Glenn é um exemplo, mas você tem outros. O Jonathan Rauch, que escreveu um grande livro sobre liberdade de expressão. Cara, você tem vários casos de várias pessoas que são parte de uma minoria e que defendem a ampla liberdade de expressão. Então, assim, essa ideia, para mim, assim, é meio... E acho que vem dessa coisa do lugar de fala, né? Uma coisa meio absurda de que se você é parte de uma minoria, você necessariamente pensa... Isso é uma coisa até meio autoritária. Total, autoritária. Eles criaram uma ideologia, e a ideologia do identitarismo, e você tem que seguir exatamente o que a ideologia pensa se você for de certa identidade. E é isso, é uma maneira de controlar as populações politicamente para você conseguir aumentar o capital político de quem segue a cartilha, né? Exato. E nesse caso, cara, é até factualmente errado. Então, por exemplo, dá para citar... Olha, um dos grandes casos que é o Brandenburg versus Ohio, que eu também falo no livro, né, você foi jogado em 69, mas o caso aconteceu em 64, que foi um cara lá da KKK, um desses supremacistas brancos, que fez um discurso contra todas as minorias, que os negros tinham que ir embora para a África, os judeus tinham que ser devolvidos para Israel, e se o governo não quiser, ele vai se vingar do governo. Tipo assim, o cara fez discurso de ódio, ataque antidemocrático, ele conseguiu fazer o pacote completo. Cara, ele foi defendido por uma advogada negra primeiro, na sustentação oral na Suprema Corte foi um advogado judeu que defendeu. Então, quer dizer, os dois advogados que defenderam ele foram membros de minorias. Então, assim... e os caras falaram, não, eles são traidores da própria causa. Não, realmente, assim, eles acabam sofrendo muito dentro da própria comunidade também. Imagina. Porque muita gente também não entende isso. Elas não entendem a posição de princípio
de você defender a ampla liberdade de expressão. E aí, cara, essa foi uma das dificuldades de escrever o livro, porque, aliás, cara, deixa eu te entregar logo antes que eu vou acabar fazendo... Da hora, deixa eu ver. Contra toda a censura. Pequeno tratado sobre a liberdade de expressão. Aí, da hora demais, hein? Tá saindo pelo selo Aves Rara, da Faro Editorial. Então, Aves o título aí, Rara. Contra Toda a Censura. O lançamento oficial vai ter um lançamento agora, dia 2, na Bienal, mas assim, já pode comprar em pré-venda quem quiser, mas o lançamento mesmo é só a semana que vem. Cara, então assim, uma das dificuldades do livro foi exatamente essa, porque não adianta você focar só na questão jurídica. Porque você está discutindo, você sabe disso, você está discutindo liberdade de expressão, o cara fala, mas e a Alemanha nazista? A gente abriu o discurso e aconteceu o que aconteceu. Sim, como se a culpa do nazismo foi as pessoas terem liberdade de se expressar. Cara, aí eu fiz, cara, tem um subcapítulo só sobre a República de Weimar, né? Que foi aquela república, quando acabou o Império Alemão, lá de 19 a 33, com a subida do Hitler. Então, tem um capítulo só explicando por que aconteceu o que aconteceu, né? E, obviamente, eu não sou um historiador profissional, então eu acabei usando diversos historiadores para mostrar que o negócio é muito mais complexo do que as pessoas pensam. Sim. Ao mesmo tempo, você tem que falar, cara, de visão de democracia, porque cada pessoa tem uma visão de democracia diferente. Cada pessoa não, mas grupos têm visões diferentes sobre democracia e, dependendo da visão de democracia que você tenha, você vai ter uma outra visão de liberdade de expressão. Sim. Então, muitas dessas pessoas que querem um debate tutelado, elas não têm esse receio da concentração do poder. Sim, ou de um Estado mais autoritário, né? Talvez isso seja, inclusive, o que eles querem, né? São pessoas com medo da vida, eles têm medo da vida. Eles têm medo da liberdade do próximo, porque eles sentem que todo mundo é uma ameaça a eles. Então, eles preferem viver sem liberdade num mundo controlado pelo grande pai do que correr o risco, ponto. Eu acho que é isso. Sim.